No dia 25 de dezembro de 1980, estreava nos Estados Unidos The Shining, ou seja, O Iluminado, como é chamado até os dias de hoje aqui no Brasil, trazendo a história de Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, um papel que é marcado até hoje em sua carreira. O filme, que é baseado nos contos mais memoráveis do mestre do terror, Stephen King, trazia a história, ou seja, deste mesmo Jack que eu disse ainda há pouco, que era uma espécie de escritor frustrado, que levava sua família para um hotel que passaria a ser abandonado a partir daquelas férias, sobre uma intensa nevasca, a fim de que ele não só pudesse ser zelador do local, como também tentasse ali terminar a sua obra literária. O isolamento do hotel Overlook, nas gélidas montanhas do Colorado, acabaram com essas esperanças. A partir do momento em que ele começa a ver terríveis entidades, juntamente com o seu filho Danny Torrance, e sua esposa Wendy começa a ser atormentada pelos traumas do marido. Vou lembrar que o filme teve a direção do mestre Stanley Kubrick. Recentemente nós tivemos aí uma espécie de tentativa de continuação, que foi Doutor Sono. Stephen King escreveu o livro anos e anos depois, agora em 2017, para tentar fechar o arco do Danny Torrance, que é o filho do Jack Torrance. E por que eu começo a citar isso logo de cara? Lá em O Iluminado, o autor Stephen King, ele odiou o filme. Apesar do Stanley Kubrick ser um diretor famosíssimo, ele não pediu a opinião do autor original e fez lá como ele achava que devia ser feito. E na época o filme foi muito criticado, não só pelo autor, como pela crítica cinematográfica. Foi praticamente um fiasco nas bilheterias, sobretudo aqui no Brasil. Ninguém entendeu absolutamente nada do filme e, afinal de contas, não era lá um terrorzaço explícito, como tipo os filmes do Zé do Caixão que o pessoal estava acostumado a ver por aqui, rolando muito sangue, gente morrendo, vampiros, lobisomens, ou seja, aquela coisa mais trashzaça. E sim, um terror mais psicológico, que era algo que, sobretudo em muitos países, ainda não estava incutida essa ideia logo no começo da década de 80. E por que o próprio Stephen King criticou? Porque o Stanley Kubrick mudou radicalmente o final. E aí vai de citar Doutor Sono aqui, porque eu o fiz logo de cara. Em Doutor Sono eles tentaram consertar, entre aspas, essa cagada ao qual o autor Stephen King tinha criticado lá em 1980. E acabou dando mais ruim ainda. Eles fugiram não só muito do enredo do último livro, como tentaram fazer uma espécie de auto-homenagem para o Stephen King. E acabaram deixando a coisa mais lambuzada ainda. Mas voltando lá para 1980, lá no papel do Jack Nicholson, eu não vejo problema nenhum com o filme. Mesmo porque, na minha opinião, Jack Nicholson, que faz aí o papel do Jack, ele entrega uma atuação muito espontânea, ele é muito profundo dentro da atuação do personagem dele, a qual você consegue delirar e viajar sobre os olhos da loucura daquele personagem terrível que foi o Jack. Eu adoro tanto Kubrick quanto o Stephen King. E eu, particularmente, eu dou um desconto para essa rusga que os dois tiveram aí, dessa discordância que os dois tiveram. Afinal de contas, eu considero tanto o livro quanto o filme, embora diferentes em alguns pontos, muito fidedigno para quem é fã de verdade de um bom filme, sobretudo de terror psicológico. Certo? O Hotel Overlook, ele tem um clima pesadíssimo se você assistir com calma. É isso que muita gente não conseguiu entender. As pessoas não entenderam que o verdadeiro terror estava sobre e por detrás daquelas paredes gélidas daquele local escondido nas montanhas. E sim, o pessoal tentava focar só nos personagens,
certo? Ou seja, quem não entendeu o filme na época considerou, como um amigo meu de longa data disse o seguinte pra mim: eu não entendi, o cara era bêbado, ele chapava e via as coisas, o moleque era pirado, não via absolutamente nada demais. Porém, como eu disse ainda há pouco, se você passar a prestar muito mais atenção no que estava ao redor dos personagens e não propriamente dito na carga que foi jogada em cima deles, ali está a verdadeira essência de Stephen King, um autor excepcional ao qual ele foi dado vida no cinema através do Stanley Kubrick, ainda que os dois discordassem em muitos e muitos pontos desse filme. Porém, eu tenho que dizer, antes de eu encerrar, que é sem dúvida nenhuma um dos meus favoritos dentro do gênero de terror. Sempre quando posso o assisto. Já faz um tempinho, é verdade, que eu não coloco a fita para assistir aqui, ou melhor dizendo, né, o Blu-ray, né? Mas com certeza em breve farei até no streaming, como está aí, para a gente poder continuar esse bate-papo sempre, sempre a respeito de Stephen King aqui no canal. Afinal de contas, eu sei que é um tema que vocês curtem muito. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas com certeza, pessoal, a gente se vê lá nos próximos vídeos. Até breve.